A paz do Senhor, amados irmãos. Eu sou o pastor Valmir Ribeiro do seu Comunhão Diária com Deus e trago uma mensagem ao seu coração. Essa mensagem retrata a nós o grande amor do Senhor, nosso Deus. Porém, antes da mensagem, eu quero lhe fazer um convite especial para que você possa se inscrever no canal, acionar o sininho e seja notificado sempre quando postarmos uma nova mensagem. Deus te abençoe, seja edificado com a palavra, em nome de Jesus. Amém. Ler Romanos capítulo 5, versículo 8, que fala sobre a excelência e a grandeza do amor do Senhor nosso Deus. Quando diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A igreja pode repetir comigo? Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém. Obrigado. Podeis assentar. Queridos irmãos, hoje, quem esteve na escola bíblica dominical pôde ver na palavra de Deus, quando fala acerca do Espírito Santo, a obra que o Espírito Santo veio para realizar, principalmente obra esta de salvação da humanidade. O Espírito Santo, ele tem o seu modo de trabalhar, primeiro com a igreja, e depois ele trabalha convencendo o mundo do seu pecado. E dentro do estudo, o nosso comentarista, ele colocou uma palavra muito interessante, que ele fala que a justiça de Cristo era uma justiça impecável, uma justiça que não tinha outra igual. Agora, a justiça de Cristo comparada à justiça do homem, do ser humano, nós vamos ver que exatamente a justiça do homem é oposta, porque a Bíblia vai dizer algumas vezes que Deus, ele olha do céu para a terra e faz o quê? Não vê nem o justo, e depois ele confirma, nem o justo sequer. Então, queridos, quando nós olhamos essas narrativas bíblicas, é para nós entendermos que a nossa vida, ela tem para o Senhor um valor muito importante, um valor especial. Porém, Deus, ele, embora nos ame, e ele ama a todos nós, é verdade, mas ele não nos trata como alguém que está bajulando o outro, não nos trata de um modo diferenciado, não. Ele nos trata todos igualmente, todos nós somos iguais diante dele. Por isso que a Bíblia Sagrada vai dizer, e isso aconteceu lá no Éden com Adão e passou a Eva e todos os seus descendentes, que o Senhor vai dizer: olha, se vocês comerem do fruto, certamente vocês morrerão. Certamente a morte, a partir desse princípio, vai estar fazendo parte da vida de vocês. Vocês irão experimentar a morte. Aí vem Deus dizendo então que procurou o justo, mas não achou um justo, não achou um sequer. Mas nós vamos ver também que esse livro, essa carta, melhor dizendo, de Romanos, vai dizer que o salário do pecado é a morte. Por que a morte? Porque Deus falou que o homem iria morrer. E nós, por mais que alguém possa pensar, mas eu não estava lá, não fui eu que pequei, não foi nós que pecamos, mas nós somos herdeiros desta declaração, desta sentença que Deus lança sobre o homem ali no jardim do Éden. Uma vez que o homem pecou, toda a terra vai experimentar, toda a terra vai sofrer com a degradação do pecado. O pecado, ele é terrível. O pecado, ele não fez mal só para o homem, não. Ele fez mal até para a natureza. A natureza sofreu. Os animais que antes eram dóceis viraram bestas feras. A rosa, que era linda, irmã Sandra, que não tinha espinho, ela passou a ter espinho. A terra que não produzia espinho, passou a produzir por causa do
pecado. Então o pecado, quando vem, ele vem trazendo uma sentença de tristeza sobre a vida de muita gente. Todos sofreram, a natureza sofreu. Hoje nós estamos vivendo aí um momento quando nós olhamos as estações e nós não conseguimos definir mais o que é inverno, o que é verão, o que é outono, o que é primavera. Não conseguimos mais fazer isso. Por quê? Porque as estações também sofreram. Mas mediante a isso tudo, a essa escala de pecado, e a Bíblia vai dizer que nesse inteirinho o homem, por causa do pecado, vai se tornar inimigo de Deus. Deus nunca quis ser inimigo do homem. O Pai nunca quis ser inimigo do seu Filho. E de fato Deus não é o inimigo do homem na sua natureza. Deus só é inimigo do homem por causa do pecado. É o pecado que faz a separação. É o pecado que divide. É o pecado que vai colocar uma barreira muito grande. E o nosso pastor José Antônio, que nos antecedeu, pode dizer que Jesus, falando aos seus discípulos, vai dizer: olha, eu estou falando com vocês, mas não é somente com vocês, porque vão ter outros também que virão. E tem um outro versículo que Jesus vai dizer: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Nós aqui, pelo menos eu vou falar de mim, eu nunca vi Jesus, mas eu creio que o que a Bíblia fala é verdade. Nós acreditamos que é verdade, mesmo sem nunca ter visto. É isso que ele falou que ele iria acontecer. Iria passar os séculos, iria passar milênios, e enfim, enquanto esse evangelho fosse pregado, esse evangelho sendo anunciado, pessoas iriam aceitá-lo como Senhor e Salvador pessoal. E uma vez aceitando como Senhor e Salvador pessoal, esses então fariam parte também daqueles que são os seus discípulos. Todos nós aqui essa noite, irmão, podemos não ser apóstolos, mas discípulos de Cristo nós somos, porque nós estamos aprendendo com Ele. Jesus então vai chamar muita gente para trabalhar. Jesus vai falar com muita gente. Jesus vai convidar discípulos para estar com Ele, e Ele convida, depois de algum tempo, Paulo também para estar com Ele. E Paulo, um homem cheio de fé, um homem que tinha um conhecimento ímpar da palavra de Deus, talvez no Novo Testamento, com exceção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não apareça outro que tenha tanta sabedoria como Paulo teve. Paulo, ele vai agora, mesmo sendo um homem com vasto conhecimento, ele vai pegar todo o seu conhecimento e vai canalizar tudo isso para a pregação do Evangelho. E Paulo era aquele pregador, era aquele ensinador que também passava a mão. Não. Paulo não encobria erro de ninguém. Paulo falava mesmo. Se quisesse ouvir, ouvia. Se não quisesse ouvir, não ouvia. Mas ele pregava a poderosa palavra do Senhor Jesus. E um desses dias que ele está pregando a poderosa palavra do Senhor Jesus e mandando ali aos irmãos de Roma, ele vai então dizer, ele vai falar sobre isso. Ele vai falar sobre um tema que é fundamental para a nossa vida, que é a questão da justificação pela fé. Olha só, nós, como eu disse na escola, falamos sobre a justiça impecável de Cristo, e já falamos também que o homem, ele foi injusto, o homem não era justo, mas agora, pela fé, ele pode ser justificado diante do Senhor nosso Deus. Pela fé, quando nós ouvimos essa mensagem do Evangelho, essa mensagem entra na nossa vida, essa mensagem chega à nossa mente, chega ao nosso coração, e nós então, ao aceitarmos o Senhor Jesus, aquele que não tinha nenhuma esperança, aquele que não tinha nenhuma perspectiva de vida, por meio da cruz, por meio da pregação do Evangelho, ele vai ser justificado. E uma vez justificado, Jesus está dizendo assim: olha, diante de mim, você que aparecia com uma lista de pecado enorme, agora diante de mim eu já te justifiquei. Você não está mais chegando com pecado. Aleluia. Por quê? Porque eu já trabalhei isso na tua vida. Eu já agi na tua vida. Eu já fiz essa mudança especial na tua
tua vida. Você agora não está mais preso ao jugo do pecado. Vocês se lembram bem que Jesus disse aos seus discípulos lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, se não me foge a memória, por ali assim, ele vai dizer: olha, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus está falando isso, que é para nós tomarmos o jugo dele. Mas, se nós não estávamos ainda com Cristo debaixo do jugo dele, então a gente estava debaixo do jugo de quem? Do pecado e do diabo. Infelizmente, presbítero Silas, o pecado e aquele que é o agente do pecado que estava com o seu jugo sobre nós. E quando Jesus fala que o jugo dele é suave, o fardo é leve, o jugo do outro é pesado. Enquanto o de Cristo liberta, o do outro escraviza. Enquanto o jugo de Cristo nos leva ao céu, o jugo do inimigo só nos leva para baixo. Quer ver a nossa derrota? E a ponto de a pessoa não conseguir levantar os seus olhos para ver a grandeza de Deus. Tamanho pecado, tamanho o jugo do adversário. Mas Jesus está dizendo: troca, me dá o teu jugo, me dá o teu fardo pesado, que eu vou te dar um fardo leve. Aleluia. Se você não está conseguindo levar o teu fardo, o Senhor Jesus já está pronto para trocar o teu fardo, porque o fardo dele é leve. Mas como nós vamos entender isso? Como nós vamos receber esta palavra, conhecer esta verdade? Meus amados e queridos irmãos, quando a igreja prega, quando o Espírito Santo está usando alguém para pregar, para ensinar, para louvar, a ideia do Espírito Santo, o que ele quer é o seguinte: que ao ouvirmos esta palavra, esse cântico, encontre lugar na nossa vida. Quantos dos irmãos, hoje a gente já não ouve-se muito, mas no passado ainda bem próximos de nós, quantas pessoas que passavam na praça e de repente estava acontecendo um culto, quando se podia ter culto com mais facilidade, e de repente a banda tocando e os irmãos cantando: foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz que eu vi o meu pecado. E de repente, ao ouvir esta mensagem, a pessoa olhou para dentro dela e disse assim: olha, não tem jeito, para mim só há uma saída, eu tenho que aceitar o Senhor Jesus. Aí vem a palavra de Deus e acaba de fincar ou de pregar no coração dessa pessoa a palavra do Senhor. Meus amados e queridos irmãos, Paulo então, ele vai dizer da necessidade de nós sermos justificados pela fé. Por que justificado pela fé? Porque o Senhor Jesus, que é justo por excelência, que é a justiça em pessoa, ele veio e pagou a minha dívida e pagou a sua dívida. Queridos, eu jamais conseguiria pagar a minha dívida. Jamais alguém conseguiria pagar a sua dívida. De repente, se nós, por algum descuido, o nosso nome for para o Serasa, quando fala Serasa, tem gente que o coração chega, dispara. Quando Serasa, e tem outro ainda, né? Além do Serasa, eu acho que tem um outro ainda aí que fica na cola das pessoas. Ou, de repente, lá com uma dívida no banco, você vai lá, fala com o gerente, puxa para lá, puxa para cá. Ele fala: tá bom, eu vou fazer essa tua dívida aí em 200 meses. Eu vou fazer a tua dívida aí e vai cair bastante. Aí tu fala: mas eu não posso pagar. Então tá bom, 30, espera que vai chegar a anistia aí, de repente tu vai pagar só 2 pontos, tá bom? Só 2 mil. Agora tá bom, aí tu paga. Isso dá para resolver. As dívidas que nós arrumamos nessa vida, presbítero Silas, pastor José Antônio, nós conseguimos resolver. Dá para pagar, aperta um pouquinho daqui, aperta de lá e a gente resolve. Mas quando a questão é alma, quando a questão é vida eterna, não há moeda corrente que pode pagar essa dívida.
Mas o mesmo Paulo e o irmão Pedro vai dizer que nós fomos comprados, nós fomos justificados pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! O preço que comprou a nossa salvação, o preço da nossa libertação, não é um preço qualquer, é um preço de sangue, é um preço de libertação, é um preço de transformação, é um preço de mudança. E sangue do Senhor Jesus não é sangue que é derramado para ser desperdiçado por aí, não. Eu li uma passagem na ceia, não me lembro se é Mateus, mas é um dos evangelistas que escreve, dizendo assim, que o seu sangue foi derramado por muitos para a remissão de pecados. E eu pensei, mas como pode? Não foi por todos, não, foi por muitos, não foi por todos, não, foi por muitos. E eu entendi porque é por muitos e não por todos, porque Jesus não morreu em vão. Jesus morreu para aquele que acredita nele. Se você acredita no Senhor Jesus, creia que ele morreu para te salvar, para te libertar. Pastor, e aquele que não acredita? Não tem problema, não acredita hoje, mas vai ter um dia que ele vai ter que acreditar sem querer, mas vai ter que acreditar, só que vai ser tarde demais. Mas glórias a Deus que nós acreditamos no Senhor Jesus hoje. Então, lá na cruz do Calvário, o Senhor Jesus sobe, derrama o seu sangue, e Paulo então vai dizer que esta foi a maior prova de amor de Deus para conosco. Sabe, amados, porque é bem provável que, como o texto vai dizer, porque é bem provável que pelo bom, alguém até podia ser que morresse, né? Fulano é bom, então morre por ele. Só que Deus não morreu pelos bons, Jesus não morreu pelos bons, não. Jesus morreu por nós pecadores. Jesus morreu por pecadores. Não foi para quem se auto-justificava, não era para aquele que olhava para os outros e diziam assim: eu sou santo, mas tu está cheio de pecado. Olha, eu não tenho pecado, não, mas você tem pecado até no fio de cabelo. Tem gente que não tem cabelo, que estaria melhor nessa, né? Mas é outra história. Né, irmão? Né, irmão Rogério? Né, irmão Zagueiro também? Então, vamos Francimar não, né? Mas a gente observa que era essa questão que acontecia. Era essa questão. As pessoas, eles se auto-justificavam, eles diziam ser mais crentes do que os demais, diziam ser mais fiéis a Deus do que os outros, e por isso se justificavam santos. Aí chegam para Jesus: Jesus, como pode? O Senhor fala que é filho de Deus, mas o Senhor come e bebe com pecadores? É isso. Jesus vai dizer: olha, eu não vim para os sãos, mas eu vim exatamente para quem está doente. Quem está doente precisa de médico, quem não está não precisa. Então Jesus veio para pecadores. Então diz: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós. Quem acredita que Jesus morreu por nós aí? Jesus, ele morreu por nós. Jesus sobe a cruz com uma missão, amados. De repente, quando nós olhamos, e nós temos que ter esse cuidado de não pensarmos dessa forma, dizendo, por exemplo, assim: olha, Jesus morreu, mas a morte do Senhor Jesus aí não teve muita coisa não, porque vai mais gente para o inferno do que para o céu. Pelo amor de Deus, né? O pecado está tanto que a gente deve pensar isso, que Jesus morreu, mas tem mais gente caminhando a passos largos para o abismo do que para o céu. Mas com tudo isso, irmãos, Jesus sabe quem vai se salvar. Mas ele ali na cruz, olhando para aquelas pessoas, olhando para os seus algozes, para aqueles que estavam ali tentando contra ele, ele podendo, quem sabe, reproduzindo na sua mente o som que ele ouvira lá no pátio lá de Pôncio Pilatos, quando se pergunta: quem nós vamos soltar? Vamos soltar quem? Vamos soltar o ladrão ou vamos soltar a Jesus? E alguém lá no meio começa a gritar, incitando o povo: solta o ladrão, solta o ladrão, solta Barrabás.
Satanás, e Jesus prende ele, mata ele. E agora Jesus está na cruz e ele está passando todo esse filme na sua mente, está passando tudo isso, glórias a Deus. Mas Jesus, porque Ele nos amou, porque Ele amou a humanidade, a palavra que Ele falou lá na cruz, esta palavra é reproduzida na minha vida e na tua vida hoje também aqui. Quando Ele vai dizer: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. E hoje essa palavra ela preenche a minha vida. Eu e você que não sabíamos o que estávamos fazendo, e se nós estivéssemos lá, de repente também estaríamos crucificando o Senhor. Esta palavra ela nos alcançou. Passou-se os séculos, o milênio já ficou para trás, mas esta expressão do amor continua sendo a nossa razão de viver, a nossa esperança. Deus prova o seu amor para conosco. O Pai sabia que ali na cruz o seu Filho levaria sobre ele todo o nosso pecado, todo o pecado da humanidade. Observação, irmão: pecado de todos aqueles que já haviam nascido desde o Éden até aquele momento, e pecado de todos que nasceriam até a consumação de tudo. Jesus leva na cruz o pecado de todo mundo. Oh, meu Deus! E o Pai olha aquela cena, o Pai olha o Filho na cruz cheio de pecado, pecado que não era dele, pecado que era meu, pecado que era seu. O Pai olha lá e vê o seu Filho ali sofrendo, e o Pai, para eu não entrar nesse negócio aí e tirar o meu filho da cruz, e eles que morram mesmo e vão para o inferno, eu vou fazer o seguinte: eu não quero nem ver essa cena. O Filho vai passar um momento muito difícil ali na cruz. O Filho vai dizer, até orando: Deus meu, por que me desamparaste? Ali ele nem chama o Pai de Pai, ele chama o Pai de Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Mas o Pai em todo o tempo nunca desamparou o seu Filho. Mas vocês se lembram bem que eu disse lá no início que o pecado que faz a separação não era o pecado de Jesus, porque Jesus não tinha pecado, mas era a separação, estava no pecado que a humanidade havia cometido, estava cometendo. Esse pecado fazia a separação, mas aqui Paulo vai dizer, nesta palavra muito excelente: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ali na cruz está a maior prova do amor de Deus. E hoje, queridos, nos deparamos com pessoas, deparamos com multidões que não querem receber a palavra, não querem a palavra, mas isso não diminui o amor e nem o poder de Deus. Porque Isaías, descrevendo o sofrimento do Messias, lá no seu capítulo 53, tem um versículo que está até frisado na minha Bíblia: o trabalho da sua alma ele vai ver e ficará satisfeito. Jesus, ao subir a cruz, ao morrer por nós, ele ficou satisfeito com o resultado. Vou dizer de novo: Jesus, ao subir a cruz, ao morrer por nós, ele ficou satisfeito com o resultado. Por que ele ficou satisfeito com o resultado? Porque por meio do seu sangue ele comprou pessoas de todos os lugares, pessoas de toda raça, de toda tribo, de toda língua e de toda nação. E é por isso que nós estamos glorificando o nome do Senhor aqui essa noite, porque fomos comprados por Ele, porque Ele se entregou por nós, para mudar a nossa história, coisa que nós mesmos não poderíamos fazer, mas Ele fez por nós. E por isso, essa noite, eu e você tributamos
ao Senhor nosso Deus o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão. Ah, queridos, porque se dependesse de nós não seríamos nunca salvos. Nunca nós iríamos encontrar o caminho da salvação, mas nós encontramos esse caminho, e esse caminho é Jesus. E ao encontrar esse caminho, o Espírito Santo mantém essa palavra viva aos nossos corações. Queridos, fiquemos com esta reflexão essa noite. O salário do pecado é morte, e é verdade. Essa era a sentença para a nossa vida, também é verdade. Só que o Senhor nos deu uma porta de escape. O Senhor abriu na eternidade uma porta de escape. E a porta de escape que Ele abriu não é a princípio uma porta de juízo, mas é uma porta do amor. É uma porta do amor. E quem passa por essa